Olá, eu sou Lucas Gazzarini e eu vou acompanhar vocês em um recorte do cenário atual de estratégias terapêuticas em estudo e com potencial futuro voltadas à Covid-19. Os dados que eu trago aqui foram compilados com os estudos disponíveis até 8 de junho, então é importante perceber que algumas coisas tendem a mudar nos próximos dias e semanas. Antes de falar da Covid, é importante lembrar de eventos anteriores associados aos surtos e epidemias, principalmente no intuito de não repetir os mesmos erros. Durante o surto de ebola no Congo, em 2014, vários fármacos e estratégias terapêuticas começaram a ser avaliadas e foram disponibilizadas, como uso emergencial ou compassivo, no intuito de amenizar a gravidade da situação. Entre as opções, algumas velhas conhecidas nossas, como a cloroquina e seus derivados, o uso de plasma convalescente e anticorpos monoclonais. Contudo, a eficácia de nenhuma dessas alternativas foi assegurada. Entre os motivos para isso, eu cito dois. A distribuição emergencial e compassiva, que reduz o interesse da população em participar de estudos controlados, e a ocorrência de vários estudos clínicos pequenos e pouco rigorosos ao mesmo tempo. Em conjunto, isso terminou por sufocar a perspectiva de realização de estudos clínicos controlados e amplos. Em resumo, em momentos críticos, é importante se ater aos princípios científicos em pesquisa clínica, a fim de permitir que conclusões embasadas possam ser alcançadas e até servir como ponto de partida para eventos subsequentes. Nesse contexto, o entendimento sobre o nível de evidência que embasa a escolha das opções para o manejo clínico é essencial. Embora abordagens mais básicas, como estudos pré-clínicos ou relatos de caso, sejam essenciais para tatear um campo novo, é natural que a determinação de eficácia e segurança de uma alternativa terapêutica só seja definida após muitos estudos, principalmente levando em conta estudos clínicos randomizados e controlados, feitos de maneira repetida e crescente, bem como a avaliação do cenário de pesquisa e desenvolvimento com revisões sistemáticas e meta-análises dos estudos disponíveis. Atualmente, a gente tem uma escassez de estudos clínicos controlados que foram executados com rigor, além do início de publicação ainda muito tímida de meta-análises, como essa que eu trouxe como exemplo, que servem justamente para avaliar a força das evidências disponíveis. A maioria dos estudos com Covid são restritos a níveis mais básicos de evidência, desde estudos in vitro até relatos de caso e alguns estudos observacionais, o que limita a transposição automática desses resultados para um contexto clínico. A primeira diretriz brasileira para o tratamento da Covid foi lançada por associações médicas e assinada por um quadro de profissionais de várias áreas da saúde. A diretriz é categórica em não recomendar o uso rotineiro de nenhuma das terapias propostas, exceto em um contexto de pesquisa clínica, principalmente por conta da ausência de evidência sólida sobre o seu benefício, em contraponto ao conhecimento relativo sobre o risco da maioria dessas alternativas, já que grande parte delas é composta por fármacos reposicionados, ou seja, que têm um uso aprovado para o tratamento de outras condições clínicas. Obviamente, como são poucos os estudos controlados até o momento, a evidência para essas recomendações ainda é fraca e sujeita a alterações. Por isso, eu vou trazer de agora em diante alguns estudos que podem mudar esse cenário nos próximos dias e semanas, conforme mais evidências forem acumuladas sobre elas. Eu ressalto ainda que nenhuma dessas alternativas que eu vou trazer são garantidas como tratamento de escolha, já que elas se encontram em fases diferentes de estudo. O Remdesivir é a primeira das opções que tem sido bastante comentada no momento. Ele foi criado pensando no tratamento do ebola e inclusive foi testado em 2014 no surto do Congo, sem muito sucesso. Ele é um inibidor da RNA polimerase viral, que é necessária para a replicação do material genético e proliferação do vírus. Embora esse efeito seja bem claro in vitro, poucos estudos clínicos aconteceram até o momento. Entre os estudos clínicos,
Com o Remdesivir, eu chamo atenção para esse aqui, que traz resultados preliminares que foram publicados no final de maio. Esse foi o maior estudo clínico controlado com esse fármaco até o momento, que contou com mais de 1.000 participantes. Houve uma redução de 26% no tempo necessário para a recuperação dos pacientes, o que representa uma queda em 4 dias no tempo de internação, e isso tem um potencial bem grande em aliviar a sobrecarga do sistema de saúde. Adicionalmente, esses efeitos parecem ser associados à gravidade dos quadros de COVID. Quanto menos grave, maior parece ser a chance de redução do tempo de recuperação, sem alteração significativa em quadros mais severos, onde a ventilação mecânica já é adotada. O Remdesivir não tem registro no Brasil, embora a Anvisa tenha buscado contato com a Gilead, que é a indústria farmacêutica que detém a patente dessa substância. Com base no conhecimento da estrutura viral, algumas outras alternativas têm sido propostas. O vírus SARS-CoV-2 é recoberto por proteínas que lembram espinhos e que por isso receberam o nome de spike. Essas proteínas apresentam porções capazes de reconhecer e interagir com componentes da superfície das células humanas, permitindo o ancoramento viral e invasão das células. A principal proteína humana usada para esse reconhecimento viral é a ECA2, a enzima conversora de angiotensina. Como o vírus é recoberto por proteínas spike, que são as responsáveis pelo reconhecimento e infecção viral, elas passaram a ser um dos alvos possíveis para o desenvolvimento de anticorpos. Nesse sentido, a terapia com plasma convalescente se baseia no princípio de que pacientes expostos a um vírus geralmente se tornam imunes a infecções futuras causadas por esse mesmo vírus, pela produção de anticorpos específicos que têm ação neutralizante. O plasma desses pacientes recuperados pela COVID poderia ser transfundido em pacientes que apresentam atualmente a doença, na intenção de fazer uma concessão temporária dessa resposta imunológica adquirida, com a possibilidade de melhora no prognóstico. Esse estudo evidenciou alguns pontos importantes sobre o uso de plasma convalescente. Primeiro, foram detectados altos títulos de IgG com atividade neutralizante para o coronavírus nesse material, sugerindo a aquisição de imunidade frente ao contágio prévio. Além disso, a melhora do quadro clínico dos pacientes transfundidos foi clara naqueles com quadro grave para COVID. De forma interessante, esse efeito não foi observado em pacientes que se encontravam em estado crítico. Ao que parece, quanto maior o comprometimento generalizado do quadro de saúde, menores são as chances de resposta adequada à transfusão, o que também se aplica a outras situações em que o uso do plasma convalescente é possível. Ainda, o plasma convalescente foi associado com um aumento na chance de negativação completa da carga viral em 72 horas após o início do tratamento, que foi observado em aproximadamente 87% dos pacientes tratados. Como as limitações para o uso do plasma convalescente, eu posso citar a necessidade de obter doadores, a pouca padronização dos componentes plasmáticos e o risco de infecções ou reações transfusionais associadas. Uma forma de refinar o uso de plasma convalescente é justamente isolando anticorpos humanos neutralizantes nesse tipo de material, o que permitiria a produção em larga escala por meio de técnicas usando biotecnologia e a produção desses anticorpos por micro-organismos. Nesse estudo, foram determinados 2 anticorpos humanos com potencial neutralizante viral, chamados de H4 e B38. Em testes in vitro, foi possível observar uma neutralização de 100% dos vírus presentes, em um padrão dose dependente, representados pela curva em laranja para H4 e verde para B38. Mais interessante que isso, a presença concomitante desses 2 anticorpos teve um efeito sinérgico, com aumento da potência neutralizante, como observado na curva em azul. Esses resultados também foram transpostos para estudos em vivo, em camundongos, onde foi observado que a administração dos anticorpos permitiu uma redução da carga viral quando comparado ao grupo controle.
Esse mesmo efeito também foi relacionado a uma redução de alterações patológicas observadas no tecido pulmonar desses camundongos após a infecção por SARS-CoV-2. Esse estudo isolou outro anticorpo do plasma convalescente humano, que teve o seu efeito avaliado em macacos. Nesse gráfico foi avaliada a carga viral presente em secreção de orofaringe. O grupo sem tratamento, que é representado pela curva preta, apresentou um aumento da carga viral ao longo dos primeiros dias da infecção, como já era esperado. O grupo que recebeu o anticorpo após a exposição do vírus, como representado na curva azul, apresentou cargas virais menores e negativadas mais rapidamente que o grupo controle. E, por fim, grupos que tiveram a administração profilática do anticorpo, ou seja, antes da exposição ao vírus, tiveram uma contraposição completa da carga viral, como demonstrado na curva vermelha, mantendo esses níveis de carga viral bem baixos. Novamente, esses resultados foram transpostos em uma menor alteração patológica encontrada em tecido pulmonar desses animais. Quando a gente pensa em retorno à normalidade, as vacinas sem dúvida são a alternativa mais esperada, já que elas representam a possibilidade de aquisição de imunidade, seja temporária ou permanente. Atualmente, existem 23 estudos clínicos registrados que buscam avaliar a segurança e eficácia de diferentes formulações de vacinas. Só um desses estudos se encontra na fase 3, que é a mais próxima à sua aprovação para o uso. Esse é o caso da vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em colaboração com a Universidade de Oxford. Algumas etapas desse estudo começaram a acontecer no Brasil, o que não é grande motivo para a gente se vangloriar, em especial porque é necessário um cenário crescente de infecção para avaliar o potencial profilático das vacinas, e é justamente nesse cenário onde o Brasil se encontra atualmente. Algumas vacinas em estágio mais avançado ou resultados mais promissores estão descritas nessa tabela azul, usando diferentes plataformas vacinais, desde mais clássicas, com o vírus inativado, até mais modernas, com abordagens genéticas. O problema com o desenvolvimento das vacinas se dá principalmente pelas dificuldades metodológicas, porque é eticamente condenável inocular pacientes com o vírus. Então, esses estudos podem levar mais tempo que o desejado, já que os sujeitos experimentais precisariam entrar em contato com o vírus de forma natural. Por isso, o tempo médio de desenvolvimento de vacinas é em torno de 10 anos, levando em conta as vacinas que já foram desenvolvidas e estão disponíveis para outras doenças atualmente. Além disso, a taxa de sucesso no desenvolvimento de vacinas é só 6%, justamente por conta de todos esses entraves. Isso não quer dizer que nós necessariamente vamos ter que esperar 10 anos, até porque muitas das tecnologias usadas nas vacinas que estão em estudo atualmente para a Covid levaram em conta estudos prévios feitos na busca por vacinas tanto para SARS em 2002 quanto para MERS em 2012, que são duas outras condições causadas também por coronavírus. Por isso, o investimento em pesquisa e tecnologia é essencial. Na ânsia de uma solução rápida para a descoberta de uma vacina, a gente não pode cair em algumas armadilhas ao subestimar o rigor dos testes clínicos. Existem dois exemplos de desenvolvimento de vacinas contra diferentes tipos de coronavírus que acabaram saindo pela culatra. Uma delas é de uso veterinário, contra o coronavírus felino, e a outra visando o uso em humanos, contra a SARS, que é um parente próximo do vírus atual. Nos dois casos, as vacinas desenvolvidas trouxeram potencial negativo, incluindo aumento de risco em contrair a doença, o que absolutamente não é o objetivo de uma vacina, além de reações indesejadas, como vasculite sistêmica e o depósito de complexos imunes, que podem levar até um comprometimento renal. Isso tudo só reforça que, mesmo num cenário crítico como o atual, algumas etapas do desenvolvimento não podem ser queimadas sem trazer algum tipo de risco, que pode ser muitas vezes imprevisível.
Pensando em alternativas futuras, eu chamo a atenção para o potencial dos estudos in silico, que usam técnicas de bioinformática justamente para otimizar a procura por substâncias potencialmente ativas contra o vírus por meio da varredura de bancos de dados e a avaliação do potencial de interação com componentes virais. Nesse estudo, foi possível filtrar 16 compostos capazes de interagir com proteases virais do SARS-CoV-2, usando essa abordagem e partindo de uma biblioteca com mais de 600 milhões de compostos. Inclusive, durante esse processo, descartando substâncias que apresentavam um risco maior de efeitos indesejados ou parâmetros cinéticos pouco favoráveis. Obviamente, esse tipo de abordagem traz uma esperança para o desenvolvimento mais rápido de uma solução. A bioinformática também pode ser associada a abordagens moleculares e genéticas. Nesse estudo, foram caracterizadas estruturalmente 26 proteínas virais, estabelecendo, por simulações com banco de dados, um mapa de interações possíveis com alvos humanos. Para cada uma das 26 proteínas virais, que são representadas por esses símbolos vermelhos, foi delineado um mapa de interação com alvos humanos, representados por esses círculos cinzas ou laranjados. Por fim, quando a gente cruza esses mapas com um banco de fármacos, é possível estimar substâncias que poderiam modular essa interação vírus-humano, otimizando a busca por fármacos que já são utilizados e que possam ser reposicionados no combate à Covid. Esse parece ser o caso de fármacos que têm a ECA como alvo e que justamente estão em estudo nesse momento. Justamente pensando na ECA2 como porta de entrada do vírus, existe o potencial promissor do uso de formas recombinantes dessa enzima em apresentações solúveis que poderiam ser administradas de maneira exógena. Essa proteína recombinante já passou por fase de teste 1 e 2 para outras condições clínicas, o que otimiza a pesquisa por antecipar alguns aspectos do seu perfil de segurança. A ideia no uso da ECA2 solúvel é saturar as partículas virais com a interação com essa proteína, impedindo a interação correta ou suficiente do vírus com a ECA2 presente nas membranas celulares e, consequentemente, reduzir o grau de invasão em células humanas. O gráfico mostra exatamente o potencial de redução no número de células infectadas in vitro de maneira dose-dependente de acordo com o aumento da concentração de ECA2 solúvel utilizada. É possível observar uma redução no número de células infectadas com o uso de doses crescentes. Isso demonstra uma redução na suscetibilidade de infecção viral pelas células humanas que foram utilizadas nesse ensaio. Outras alternativas começam a ser discutidas conforme a gente aprofunda o conhecimento sobre a fisiopatologia da doença. A Covid vem sendo tratada atualmente como uma condição que afeta vários órgãos, com uma resposta hiperinflamatória e aumento na coagulação. Isso traz à tona o potencial de alguns fármacos antigos, como é o caso do ácido acetilsalicílico e alguns dos seus derivados. Com base no seu mecanismo de ação, que já foi determinado por estudos in vitro, in vivo e também em humanos, é sabido do seu potencial em reduzir a magnitude da sinalização mediada pelo NF-κB, um fator de transcrição que amplifica respostas inflamatórias. Levando isso em conta, o AS poderia ter o potencial de modular a tempestade de citocinas associada à complicação imune vista na Covid. Além de, claro, o próprio potencial benéfico do AS por reduzir aspectos de agregação plaquetária que também são relevantes na COVID. Obviamente, isso que eu trouxe aqui é uma hipótese que foi criada por alguns pesquisadores da área e que requer estudos posteriores tanto para confirmar sua veracidade quanto para determinar o seu potencial terapêutico. Então, com base nesses dados, as mensagens que eu espero que vocês levem são as seguintes.
É necessário priorizar os estudos clínicos controlados e grandes, como aqueles propostos pela OMS no mundo todo, buscando reduzir a chance de repetir os mesmos erros cometidos em surtos e epidemias passadas, em que não houve a produção de evidências fortes o bastante por conta da priorização indiscriminada do uso emergencial ou compassivo de alternativas terapêuticas em detrimento a estudos rigorosos. Além disso, embora exista uma intenção de agilizar o processo de desenvolvimento de alternativas terapêuticas, o que é até compreensível e necessário nesse momento, queimar etapas aumenta o risco frente à utilização de novas estratégias terapêuticas, o que deve ser levado em conta. Por fim, o gasto em ciência e tecnologia precisa urgentemente ser visto como um investimento, já que o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas pode se beneficiar de estudos prévios, como aconteceu no caso das vacinas visando o SARS e o MERS, que tiveram utilidade no desenvolvimento das alternativas atuais de vacina pensando na Covid, além de, claro, um investimento em ciência visando a manutenção de uma rede de pesquisa eficiente, principalmente pensando no contexto do Brasil, que apresenta um potencial grande nessa área.